agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com Luísa Barreto, do PSDB. Ela que é pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e ex-secretária adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Bom dia para você, Luísa. É um prazer falar com você mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você que nos ouve em casa. É um prazer estar aqui de volta. Começa hoje em Belo Horizonte a segunda etapa da flexibilização do comércio, da economia. O que a senhora, enquanto pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, como que a senhora avalia essa decisão da Prefeitura? Thalita, acho que é importante sim que a gente entre numa etapa de reabertura gradual do comércio, até porque nós temos realmente a atividade econômica em franca queda. E é importante também resguardar os empregos, óbvio, considerando sempre a saúde em primeiro lugar. Agora, me preocupa muito porque a gente não percebe critérios técnicos e claros para essa reabertura que vem sendo feita. Então, até hoje, a Prefeitura não conseguiu explicar bem por que de alguns critérios, por que shoppings populares foram reabertos antes, por que agora a gente tem, por exemplo, lojas de calçado sendo reabertas, mas lojas de roupa não podem ser reabertas. Então, me preocupa muito a gente perceber essa ausência de critérios técnicos. Porque a reabertura é importante, mas ela tem que ser calcada em muita técnica e muita precaução. E mais do que isso, a gente também não tem clareza ainda de como serão as próximas etapas dessa reabertura. Quando se atingir quais indicadores, quais setores poderão ser reabertos e com quais protocolos. Isso dá muita insegurança para quem empreende, para quem é dono de negócios, mas também para a população em geral. A gente não sabe, por exemplo, como estão sendo esperadas as questões das escolas. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e sei que todas as mães que estão trabalhando em casa têm uma grande preocupação. Sem escolas funcionando, é muito difícil que as pessoas que têm filho possam voltar, por exemplo, ao trabalho. Então é importante que a gente saiba como vai funcionar, como são os planos daqui para frente, quais são os critérios adotados, e isso hoje a gente não tem muita clareza. Bom, a senhora fez críticas aí a essa flexibilização, a maneira da condução dessa flexibilização, para ser mais exato. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte: o que, se fosse prefeita, né, e não custa lembrar que a senhora é pré-candidata hoje, o que a senhora faria de diferente se tivesse na cadeira do prefeito Alexandre Calil? Em primeiro lugar, transparência. A gente tem que ter muita transparência quanto aos critérios que foram adotados e quanto ao planejamento feito. É importante que a saúde seja preservada ao máximo. Agora, se vamos fazer uma reabertura da economia, a população tem que compreender quais foram os critérios utilizados, tem que debater esses critérios. Então, a gente percebe que falta também diálogo com diversos setores da economia e isso tem que ser muito melhorado. Se estivesse eu na cadeira do prefeito, teria muita clareza de quais são os critérios, de como eles são mensurados e de como cada setor deverá se programar para uma reabertura futura, porque hoje os empresários não sabem o que virá pela frente. E teria muita clareza para que a população possa acompanhar e ajudar a Prefeitura a fiscalizar, que é um papel fundamental e que a gente sente que ainda não está sendo muito bem feito. Porque setores da economia que, em teoria, não estariam reabertos, estão sim funcionando pela cidade, a gente percebe isso, sem qualquer fiscalização. Então, eu com certeza traria mais transparência, mais critérios técnicos e mais fiscalização. Pois é, Luísa, em relação ainda a essa falta de diálogo que você citou e você mencionou, nós já recebemos aqui alguns representantes de algumas entidades falando exatamente sobre isso. O CDL, por exemplo, o Sindilojas também, os representantes reclamando dessa falta de diálogo exatamente na definição dessa reabertura do comércio. Até que ponto essa falta de diálogo pode atrapalhar a Prefeitura, ou isso já era esperado mesmo pelo prefeito Alexandre Calil, que já tem essa fama de ser uma pessoa que impõe ali a opinião, enfim, tem toda aquela estratégia do prefeito Alexandre Calil de definir as ações e de anunciar essas ações? Infelizmente, o diálogo não é a grande marca dessa atual gestão. E isso entendo que é um problema sempre. O diálogo com a sociedade é fundamental para que a população se engaje nas questões da prefeitura. Agora, em especial em momentos de crise, esse diálogo se faz ainda mais necessário. Então, é realmente uma pena que hoje a gente não consiga ter a prefeitura dialogando tanto com a população quanto com os comerciantes, os representantes do setor produtivo.
E eu pergunto para a senhora o seguinte, lembrando que a gente está conversando aqui no Café com Política com a ex-secretária adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto. Pergunto para a senhora o seguinte, se conseguir chegar à cadeira de prefeita de Belo Horizonte, a senhora tem tudo para assumir, por exemplo, uma prefeitura no momento pós-pandemia, e que é uma preocupação talvez tão grande quanto esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Afinal de contas, a gente vai ter o chamado novo normal, vamos precisar de medidas econômicas consideráveis para tentar ajudar o empresariado que está sentindo na pele os reflexos da pandemia. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, o que seria em Belo Horizonte esse momento pós-pandemia, esse novo normal? E do ponto de vista econômico, o que precisaria ser feito para garantir a continuidade dos empregos, para tentar evitar que mais empresas fechem as portas? Bom, nesse momento é muito difícil garantir toda a perda de empregos, porque realmente é um efeito da pandemia no mundo todo, empregos sendo perdidos. Então a prefeitura tem que se planejar e se estruturar para a retomada mais rápido possível. E como isso tem que ser feito? Isso tem que ser feito a partir de um diálogo realmente com o setor produtivo, em que se perceba quais são as ações necessárias. Então alguns setores podem ter, por exemplo, benefícios fiscais temporários ou pontuais para ajudar nesse aquecimento da economia. É importante que o prefeito de Belo Horizonte faça um diálogo metropolitano. A gente não pode tratar Belo Horizonte como uma ilha, então a região metropolitana tem que pensar em conjunto essa retomada da economia. E a gente tem que ter também uma boa relação entre prefeito, governador, presidente. Ninguém vai resolver esse problema sozinho. É um envolvimento muito grande da prefeitura com os demais entes de governo e também com a sociedade. Eu sempre digo que o engajamento, a participação da sociedade na vida do poder público é fundamental. A gente não pode entender que o governo ou qualquer governo vai prover tudo o que é necessário. Sem a sociedade participando, compreendendo, adotando medidas em conjunto com o poder público, dificilmente a gente sai do lugar. O novo governo, Luísa, tradicionalmente herda dívidas ou problemas do governo anterior. A senhora já parou para pensar o que de problema, o que de resquício pode ter caso a senhora seja eleita prefeita de Belo Horizonte, exatamente por causa da pandemia do coronavírus, e como lidar com esses problemas? Bom, em termos fiscais, o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte hoje, ele é um orçamento que não tem tantos problemas assim. A Prefeitura de Belo Horizonte vive uma situação mais confortável do que a maioria dos municípios, do que o governo estadual. Então, realmente, há espaço para muita coisa. A Prefeitura tem também recursos para investimentos que podem ser feitos. Então, o que precisa ser feito nesse momento é o quê? Priorização. Garantir que a Prefeitura vai se focar naquelas ações mais necessárias para que elas possam ser muito bem feitas. E para que se priorize de uma maneira correta, mais uma vez, tem que se dialogar com as pessoas. Não adianta alguém sentar na cadeira de prefeito e entender que conhece todos os problemas da cidade e todas as dores da população. Diálogo é fundamental. Planejamento conjunto é fundamental e também ouvir especialistas, trazer políticas públicas que sejam baseadas em evidências, que já funcionaram em outros locais e que tragam resultados certeiros e rápidos para a nossa cidade, que precisa muito de evoluir em diversas áreas. Para além da pandemia, quais os desafios e quais são as prioridades da senhora numa eventual campanha? O que seria, digamos, a frente número 1 de trabalho de Luísa Barreto numa eventual campanha e num eventual mandato? Bom, Belo Horizonte, como todas as capitais, tem problemas muito complexos e problemas diversos. A saúde, independentemente da pandemia, é um grave problema em Belo Horizonte. A saúde, em especial, a questão de marcação de consultas e exames especializados. A gente sabe que é uma falha muito grande, as pessoas têm muita dificuldade em acesso a esses exames, essas consultas. A educação, é preciso ampliar de fato a rede municipal de ensino infantil, mas não é só com meio horário, né? Com o horário integral, que é tão importante tanto para as crianças quanto para as mães e pais que trabalham. A gente precisa dar uma melhor solução para a mobilidade urbana em Belo Horizonte. Nós temos um dos piores trânsitos do país e muito pouco foi feito a esse respeito ao longo dos últimos anos. E também precisamos trabalhar questões estruturais, como a das chuvas. A gente não pode se esquecer o que aconteceu em Belo Horizonte no começo desse ano e é preciso trabalhar para que isso nunca mais se repita.
A senhora falou aí da questão de obras de infraestrutura urbana na época das chuvas houve muitas críticas ao prefeito Alexandre Calil, né, principalmente em janeiro, quando a cidade foi assolada, aí, dizendo que faltou prevenção, que faltou obras de combate a essas enchentes. Num cenário em que a gente não tem recurso mais do governo do estado, não tem recurso mais do governo federal, como garantir que obras como essas de infraestrutura possam ser feitas para que a gente não veja novamente cenários como aqueles do fim de janeiro que causaram assim uma desolação em todos nós? Rodrigo, em primeiro ponto é importante lembrar que a própria prefeitura já havia anunciado ter 2 bilhões de reais para realização de obras, e isso ao final de 2018. Então não é que a prefeitura não tinha recursos para investimento, tinha, mas esses investimentos não foram feitos. Então, a gente tem que trabalhar com muito planejamento e planejar ações que sejam diversas. Por um lado, obras estruturais, que são fundamentais, são importantes, e sem elas não se resolve o problema das chuvas de maneira definitiva. Precisamos trabalhar a questão ambiental, uma melhor limpeza urbana, repensar os rios da nossa cidade, nossa relação com os rios. Nossa cidade é realmente cortada por rios que correm, em especial, embaixo do asfalto. E precisamos também pensar em planejamento e prevenção nas áreas de risco, porque, para além dos alagamentos, a gente teve, infelizmente, pessoas que perderam a vida por deslizamento, por áreas de risco que estavam abandonadas. E, mais uma vez, a gente precisa repensar a cidade em conjunto com as pessoas. A prefeitura não tem hoje as regionais, o trabalho que era feito de maneira descentralizada pelas regionais de verificação de áreas de riscos foi abandonado. Isso é algo que deveria ser retomado, porque realmente as pessoas moram em locais inseguros, mas que não são visitados pela Defesa Civil Municipal, que não deu conta de atender os chamados durante o momento de crise, durante as chuvas, mas isso poderia ter sido visto antes. Então, um trabalho que verifique tanto as questões estruturais quanto as questões de risco geológico e também a relação da cidade com o meio ambiente é fundamental para que a gente supere essa questão das chuvas. E o que de experiência a senhora leva da Secretaria Adjunta, da Secretaria de Planejamento e Gestão para essa pré-candidatura? Bom, eu trago muitas experiências. Acho importante lembrar agora, durante a pandemia do coronavírus, fui a responsável pela estratégia que garantiu a compra dos respiradores mais baratos do Brasil. Consegui mais de R$1,5 bilhão para o governo de Minas, de fontes externas, para esse momento de crise mais delicada. Trabalhei também à frente dos comitês gestores pró-Brumadinho e pró-Rio Doce, um desafio muito grande, porque a gente tem que realmente trazer soluções para as pessoas que tanto sofrem, problemas que já vêm se arrastando há muito tempo, no caso do Rio Doce. No caso de Brumadinho, uma tragédia humana e ambiental. Então, como trazer a participação popular, garantir efetividade nas ações, foi um aprendizado muito grande, para além, é claro, de trabalhar em um estado que tem um orçamento extremamente deficitário, mas que conseguimos fazer corte de custos, conseguimos trazer um orçamento mais transparente. Foi uma experiência realmente muito enriquecedora que tive à frente da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão e que levarei para essa pré-candidatura e, caso vença, para a Prefeitura, várias ações e várias lógicas de trabalho que com certeza poderei aplicar. Para chegar à prefeitura, como driblar o desconhecimento que ainda existe acerca do seu nome, já que o seu nome não é o nome dos tradicionais políticos que a gente está acostumado a ver no dia a dia das rodas da cidade? Bom, Rodrigo, a gente vai fazer uma pré-campanha num momento muito diferente, um momento de pandemia. Então, as ações que talvez fizéssemos, que gostaríamos de fazer, de ir às ruas, conversar com as pessoas, não vamos fazer nesse momento. Temos que ter bastante cuidado. Vamos intensificar as ações, vou intensificar as ações nas redes sociais, obviamente, para que as pessoas possam me conhecer um pouco mais. Entendo que o desconhecimento é um problema, sim, é um desafio, mas mais do que tudo, as pessoas querem ideias novas, querem pessoas que tenham competência para fazer o que é proposto, e eu sei que quando eu apresentar minhas ideias, apresentar o meu trabalho à população de Belo Horizonte, o resultado vai ser muito positivo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É um ping-pong com perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, Luísa? Combinado. Para começar, principal bandeira para a Prefeitura de BH? Eu tenho alguns valores que eu faço questão de levar: democracia, a liberdade e o equilíbrio. Para além disso, alguns eixos norteadores: políticas públicas baseadas em evidências, engajamento da sociedade, transparência, criatividade e descentralização.
Eleições de 2020, adiar ou não por causa da pandemia? Fazê-las com muita segurança. Espero que as autoridades verifiquem os indicadores, compreendam o momento e façam o que for mais seguro à população. Prefeito Alexandre Calil, em uma palavra. Populista. O maior desafio de Belo Horizonte em uma palavra? Saúde. Governador Romeu Zema. Pessoa trabalhadora, com grande desafio pela frente, mas que tem trabalhado de maneira bastante séria. E o presidente Jair Bolsonaro? Tem conduzido muito mal a crise sanitária, a crise econômica e trazido agora uma instabilidade política ao país que não era necessária nesse momento. Pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e ex-secretária adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, do PSDB, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, Luísa, pela participação. Obrigada, Thalita. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer foi nosso. 8h57.